Eu sou a Celimar Liutes e esse é o nosso Momento com Deus. Mateus capítulo 14, versos 22 a 33, acontece logo depois da multiplicação dos pães e peixes. Jesus mandou os discípulos subirem no barco e passarem para o outro lado do mar. Enquanto isso, ele despedia a multidão. Depois de mandar embora o povo, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Estava caindo a tarde, ou seja, era a hora do pôr do sol, o começo da primeira vigília da noite. Nesse momento, o barco já estava longe e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus foi se encontrar com eles andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus, não o reconheceram e ficaram apavorados. Então Jesus disse: "Não tenham medo, sou eu." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." E Jesus disse: "Vem." Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Mas quando reparou na força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a tua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou e os discípulos adoraram a Jesus. Sinceramente, o que me chama mais atenção nessa história não foi Jesus andar sobre as águas. Afinal de contas, cada dia ele fazia muitos milagres, esse era apenas mais um. O que mais me chama a atenção é a quantidade de horas que ele passava orando, conversando com Deus Pai. Na época de Jesus, a noite se dividia em 4 vigílias. A primeira era das 18 a 21 horas, a segunda das 21 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 e a quarta das 3 às 6. Assim que Jesus começou a orar, lá pelas 6 horas da tarde, e só foi se encontrar com os discípulos entre 3 e 6 horas da manhã. Aqui estava o segredo dos seus milagres e do caráter extraordinário que ele tinha. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele também fez o impossível. Mas quando seus olhos se desviaram de Jesus e se fixaram nas dificuldades, ele começou a afundar. A minha conclusão é que se quisermos ter os resultados extraordinários que Jesus teve, antes devemos ter a comunhão que ele teve com Deus. Continuamos amanhã? Deus te abençoe.